No momento, olha quem fala, governador Tarcísio de Freitas, no Palácio dos Bandeirantes. Vamos ouvir então o que diz o governador sobre essa paralisação. Para chegar na entrevista de emprego e aí se deparam com a estação fechada, se deparam com as linhas sem operação. A Justiça tinha decretado o funcionamento das linhas, 100% do efetivo nos horários de pico, de 6 a 9 da manhã, 80% nos horários que não são de pico, e a Justiça foi ignorada. Ou seja, essa turma não está respeitando sequer o Judiciário. Eles não estão respeitando o Poder Judiciário, não estão respeitando o cidadão, e quem não respeita o cidadão, não respeita o Judiciário, vai respeitar quem? Então é uma pena a gente ver o cidadão de joelhos, o cidadão sofrendo, o cidadão tendo a privação do transporte por uma pauta que, sinceramente, não é motivo para paralisação. O Estado não pode estudar desestatização de linhas, não pode estudar concessões de linhas. E é interessante, olha, nós estamos entrando em greve porque nós somos contra a desestatização, contra a concessão de linhas. E quais são as linhas que estão disponíveis hoje, que estão funcionando hoje? A linha 4, que é concedida, a linha 5, que é concedida, a linha 8, que é concedida, a linha 9, que é concedida. Justamente as linhas concedidas são as que estão funcionando. As linhas operadas pela iniciativa privada são as que estão operando. E o cidadão privado do transporte coletivo naquelas linhas que são operadas pela empresa pública. Isso só reforça a convicção que nós estamos indo na direção certa, que nós temos sim que estudar. Enfrentamos esse debate no momento das eleições. Nós sempre colocamos com muita clareza, com muita sinceridade, enfrentando todo o ônus que tem que ser enfrentado naquele momento, a nossa convicção que era importante estudar para que a gente pudesse recuperar a capacidade de investimento, trazer mais capital, melhorar a qualidade do serviço. Então, a gente nunca se omitiu, a gente está fazendo exatamente o que a gente disse que ia fazer e, gente, nós estamos estudando. Iniciamos estudos para verificar a viabilidade financeira, para verificar se a gente pode prestar um melhor serviço. E em todo o processo de desestatização, em todo o processo de concessão, existe o momento da consulta à população, faz parte do rito a audiência pública. O legislador estabeleceu que processos de concessão, processos de desestatização, processos de privatização têm que ser precedidos de audiência pública, têm que ser precedidos de consulta pública. Ou seja, existe um momento, existe a hora, existe o fórum adequado para se manifestar no processo, para dar contribuições, para mostrar a discordância. Agora, a discordância não pode ser motivo de paralisação, de privação do cidadão. O cidadão está sendo privado de um serviço essencial, o cidadão está sendo privado do transporte público, o cidadão está sendo privado do seu direito de ir e vir por causa de uma pauta corporativa. Ou seja, discordo desta linha, discordo que o governo possa estudar concessões. Ora, nós não vamos estudar então o trem Intercidades, Campinas-São Paulo, que vai levar junto a concessão da linha 7? Será que o cidadão não merece ter uma ligação ferroviária de Campinas para São Paulo? Nós faremos, nós vamos fazer, porque eu tenho certeza que é o melhor para o cidadão. Eu tenho certeza que São Paulo quer... Bem, o governador Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, nesse momento, fazendo ali o seu pronunciamento, trazendo alguns pontos com relação a essa paralisação, destacando a decisão da Justiça do Trabalho, que previa que nos horários de pico não acontecesse qualquer interrupção do serviço, que 100% da frota deveria estar disponível entre 6 horas e 9 horas da manhã. Nos demais horários, 80% do efetivo das linhas estariam em operação normal, segundo essa decisão da Justiça. O próprio sindicato, na oportunidade, já tinha mencionado que iria recorrer dessa decisão da Justiça do Trabalho. O que diz mais Tarcísio, que a pauta trazida nessa paralisação não é um motivo para a greve, que não cabe aqui uma paralisação contra a desestatização, contra a concessão, e faz uma ressalva com relação às linhas que estão operando hoje. São aquelas linhas que já estão nas mãos da iniciativa privada. Segundo ele, isso reforça a concessão
o conceito de que sim, o governo está indo na direção certa ao propor a privatização, a desestatização, a concessão à iniciativa privada de linhas do metrô, da CPTM e da Sabesp. Vamos continuar ouvindo o governador, trazendo mais pontos. Leandro Rezende já aqui ao meu lado, trazendo análise em instantes para você. Discordância quanto ao modelo. Todos os processos de concessão são feitos dessa forma. Várias medidas foram tomadas para minorar o sofrimento do cidadão, para atenuar. Nós sabíamos que, nós imaginávamos que havia esse descumprimento das ordens judiciais. Então, por isso, a decretação do ponto facultativo, a mudança das rotas dos ônibus. Então, que ao invés de entrar, de alimentar, de chegar nas estações que hoje estão fechadas, estão se dirigindo direto para o centro. Estamos operando com mais de 12 mil ônibus no dia de hoje, 200 a mais que todos os dias. Temos uma operação parcial na CPTM, então temos duas linhas operando parcialmente, a linha 7 e a linha 11, e infelizmente várias linhas fechadas na CPTM, linha 10 totalmente fechada, linha 12 totalmente fechada, linha 13 totalmente fechada, e todas as linhas do metrô que são operadas pela companhia, fechadas também, a linha 1, 2, 3 e a linha 15. Funcionam a linha 4, privada, a linha 5, privada, a linha 8, privada, a linha 9, privada. Nós vamos continuar estudando esses processos, nós vamos continuar estudando concessões, nós vamos continuar estudando para prestar o melhor serviço para o cidadão. Nós temos a convicção inabalável que a gente vai prestar o melhor serviço possível. E nada vai nos afastar do objetivo de prestar o melhor serviço para o cidadão. Não é esse tipo de movimento egoísta, abusivo, ilegal, que vai nos afastar do objetivo. A gente tem uma confiança muito grande que a gente pode fazer mais e pode fazer melhor, e nós não vamos parar. E eu lamento muito o transtorno que o cidadão está passando. É muito triste ver o cidadão chegar numa estação e ver aquela estação fechada, ver o direito ao transporte tolhido e ver o desrespeito à decisão da justiça. Que a partir do momento que a gente não respeita a decisão judicial, o que nós vamos respeitar? A partir do momento que a justiça dá as balizas para um determinado movimento, e essas balizas são ignoradas, solenemente ignoradas, o que a gente vai esperar? Se nem a opinião da justiça vale, se nem a decisão judicial vale, parece assim, podemos fazer o que queremos, nada importa, nem mesmo a decisão do judiciário. Então é lamentável ver isso, é lamentável ver o cidadão sendo tolhido do seu direito de ir e vir, é lamentável ver o cidadão perdendo o seu direito de transporte, dando com a cara nas estações fechadas, sem ter como chegar ao trabalho, sem ter como chegar ao centro, cidadão que acorda cedo, cidadão que dá duro, cidadão que tem que levar o prato de comida para dentro de casa, que precisa de um transporte público de qualidade e chega lá e não tem esse transporte. É lamentável, é uma pena, a gente fica extremamente sentido e vamos trabalhar para que no futuro a gente não tenha mais situações como essa. Agradeço a equipe que fez o maior esforço possível para atenuar o sofrimento do cidadão. Quero deixar aqui a palavra franqueada para que vocês possam detalhar um pouco sobre a operação. Acho que a gente podia começar, Pedro, pela CPTM, você falar um pouco como é que está funcionando e depois a gente parte para as perguntas. Bom dia a todos. Na CPTM a gente tem 2 das 5 linhas funcionando, a linha 7 entre as estações da Luz e Estação Caieiras, e a linha 11 entre a Estação da Luz também e a Estação Guaianazes, na Zona Leste. Com intervalos um pouco maiores do que o habitual, mas operando desde as 5 horas da manhã nessas 2 linhas. Bem, representantes agora da CPTM, do metrô de São Paulo, também da Sabesp, vão fazer ali pronunciamentos. Em instantes, a imprensa faz perguntas ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A gente vai aqui acompanhar, monitorar. Assim que o governador começar a responder aos questionamentos, vamos ouvi-lo. Enquanto isso, trazendo um pouco do resumo do que foi dito até aqui. Leandro Rezende, 2 eixos principais na fala do governador. Com relação à decisão da Justiça do Trabalho, que previa o funcionamento de 100% da frota dos servidores em serviço durante o horário de pico, entre 6 da manhã e 9 da manhã. Ele que classificou a greve como egoísta, abusiva e ilegal.
e reforçando de que vai seguir adiante no estudo de concessão à iniciativa privada das linhas do metrô, da CPTM e a Sabesp. Fica muito claro que a greve, né, que é como a gente estava falando na abertura do jornal, a greve é um instrumento de pressão do empregado para cima do empregador. E essa pressão não está funcionando do jeito que está colocando o Sindicato dos Metroviários e que, inclusive, na decisão é descrito como o sistema de metrô, a coluna vertebral do transporte público da cidade de São Paulo, da região metropolitana, né, nesse fluxo intenso que existe na cidade. Essa pressão não está sendo suficiente para fazer o governador rever a sua ideia, que ainda está no campo da ideia, e ele destaca várias vezes isso, de conceder... É um estudo, né? Ele faz questão de reforçar essa questão. Que não é algo que está para acontecer, né? A linha 1 vai ser privatizada amanhã? Não vai ser, né? Porque isso ainda está em estudo, é um começo de debate. E, de fato, há uma interdição do debate ali por conta dessa paralisação que o Sindicato dos Metroviários, a CPTM e a Sabesp estão colocando. A pauta é especificamente essa, contra a privatização, sobretudo do metrô. As referências que estão sendo usadas ali, está vendo, né, a porta das estações agora com protestos, enfim, piquetes na porta das estações de metrô, estação Tucuruvi, a gente está vendo a imagem agora, mas a pauta desse protesto de hoje é essa, é contra a privatização. Nesse sentido, Carol, eu trago aqui uma informação para acrescentar na nossa discussão, duas, né? Vou até primeiro falar da questão da privatização com algo que o governador Tarcísio de Freitas citou. Ele falou sobre o trem intercidades. O que é esse trem intercidades? Uma ideia do governo do estado de pegar da estação Palmeiras-Barra Funda, lá que tem a CPTM, e criar uma ligação de trem por trilho até a cidade de Campinas, passando pela cidade de Jundiaí. Esse é um projeto que está lá, vem lá de trás, vem desde 2021, esse projeto ainda não andou e o governo Tarcísio não abandonou a ideia. Então voltou a falar sobre esse assunto, algo para a gente ficar de olho. Voltando isso para o futuro e para o debate empírico, né, que a gente está fazendo, o debate sobre privatizar ou não. Leandro, vou só te interromper rapidamente, O governador voltou a falar. Perfeito. Daqui a pouquinho, então, a gente vai ouvir o governador de São Paulo. Desculpa te interromper, Leandro, por favor. Não, aí para fechar, né, a gente está vendo a estação Barra Funda, né, que é uma estação ali que conecta vários modais, mas rapidamente, né, trazendo aqui o que os metroviários apresentaram de recurso à Justiça do Trabalho. O que eles disseram basicamente é o seguinte: olha, a gente não faz a greve se o metrô, se o Estado de São Paulo fizer a catraca livre, ou seja, fazer com que hoje, o dia 3, fosse um dia de catraca livre. A Justiça também negou isso. Fala o governador agora. Agora sim, respondendo às perguntas dos jornalistas, vamos ouvi-lo. A Justiça proibiu a liberação das catracas e até atuando com muita responsabilidade, porque liberar a catraca é colocar o cidadão em risco, é perder o controle do cidadão na plataforma, é, no final das contas, prejudicar o cidadão. A Justiça teve essa clareza, que bom que ela teve essa clareza, porque, de fato, a liberação de catracas coloca o cidadão em risco, pode ocasionar acidentes, não é desejável. Outra coisa que a gente percebe pela quarta tentativa de greve, essa segunda efetivada, um período curto, claramente há uma motivação política e basta ver os vídeos das assembleias que a gente percebe essa motivação política, a gente percebe o que tem por trás, né? Porque eles deixam muito claro isso, né? Em cada manifestação. Infelizmente, nós temos hoje uma confusão de sindicato com partido político, o controle desses sindicatos por determinados partidos, partidos que já mostram que não têm a menor disposição para dialogar. E que estão pleiteando, por exemplo, eleição municipal ano que vem. E aí eu fico me perguntando, o que será de uma cidade governada por uma pessoa que não vai querer dialogar com o governo? O diálogo é fundamental para que a gente possa construir políticas públicas. E várias políticas públicas, o enfrentamento de mazelas importantes, demanda diálogo, demanda afinamento, demanda que a gente possa ceder aqui, ali, para que seja possível construir junto. Quem não está disposto ao diálogo não consegue construir absolutamente nada. A gente daqui a pouco vai encerrar uma greve em outubro e eles já vão estar planejando a greve de novembro e vai encerrar a greve de novembro, vão planejar a greve de dezembro, a greve de janeiro e depois vai vir a greve de março. Qual o limite disso? Qual é o limite de tantos movimentos? Se isso não é abuso do direito de greve, sinceramente eu não sei o que é. Porque
Já tivemos esse ano a questão do dissídio coletivo, foi negociado o reajuste, foi negociado o reajuste de determinados direitos, de determinadas concessões, de determinados benefícios, e agora, de novo, a gente está enfrentando um movimento de greve. Olha, a gente está protestando contra a privatização. Vocês não podem sequer estudar. Porque o que nós fizemos agora foi contratar o estudo. Será que é razoável isso? Será que não é razoável o Estado estudar? Será que nós não podemos estudar se é mais vantajoso para o cidadão ter linhas concedidas? Será que não é razoável estudar se é mais vantajoso ter mais investimento privado? Será que a gente não consegue uma maior expansão da cobertura de serviço metroferroviário por meio do capital privado? Será que a gente não consegue estudar se a gente não vai obter uma melhoria da qualidade do serviço? Eu acho que é justo que a gente estude, é necessário que a gente estude, e nós falamos na campanha que nós estudaríamos. E todo o processo de desestatização tem o seu momento de consulta pública, tem o seu momento de participação social. É assim, a legislação estabelece isso. Você não faz uma concessão, você não faz uma desestatização sem a audiência pública, sem a consulta pública, sem a participação social, sem o escrutínio público, sem a incorporação de sugestões. Sempre é aberta, é franqueada à sociedade a oportunidade de se manifestar. Então tem hora, momento para isso, tem a forma adequada para isso. Não é privando o cidadão do transporte, do direito ao transporte. Não é vendo o cidadão chegando na estação e não tendo para onde ir, tendo seu direito de ir e vir tolhido. O cidadão que não pode trabalhar, cidadão que precisa buscar o seu trabalho, buscar a sua renda, buscar o seu prato de comida e está tendo, né, o seu esforço desprezado. Então não é isso que a gente quer, nós vamos continuar estudando porque é o que tem que ser feito. Governador, bom dia. Eu gostaria de saber em que momento estamos nestes processos de desestatização. O que de fato o governo está trabalhando, quais linhas, como é que está a Sabesp, em que momento isso vai ser encaminhado para a Assembleia, sobre esse momento da consulta pública, quando isso deve ocorrer e, por fim, houve conversa com os representantes sindicais agora de manhã para dar uma previsão de retomada dos serviços ou, de fato, a ideia é de manter essa paralisação aí por 24 horas, apesar da decisão judicial? Eu não sei como é que a Justiça vai proceder. A gente tem uma decisão judicial que está sendo realmente ignorada. É lamentável a gente ver o desrespeito ao Judiciário. A gente não gostaria de ver o desrespeito ao Judiciário no nosso país, mas é o que está acontecendo neste momento. O momento das consultas públicas, das audiências, é o momento da finalização dos estudos. E nós temos estudos que estão em andamento, alguns começando, como é o caso do metrô e CPTM, numa fase muito inicial. E outros, da Sabesp, a gente já concluiu a fase 0, a partir dali nós iniciamos as conversas com os prefeitos, chamamos aqui os 375 prefeitos que têm o serviço prestado pela Sabesp, tivemos excelentes conversas aqui, explicamos como esse modelo está sendo concebido, a responsabilidade que nós estamos tendo na construção desse modelo. Nós chamamos depois todos os superintendentes da Sabesp, então começamos a conversar também com o público interno, porque neste momento a gente quer a contribuição para os modelos. Antes até de se pensar na audiência pública, a gente quer que os prefeitos, que os superintendentes, que o público interno possam participar conosco da construção, porque a gente quer um modelo vitorioso, a gente quer fazer o melhor para o cidadão, a gente não quer errar. Estamos agora conversando também. Iniciamos uma conversa com o Tribunal de Contas do município, nós vamos conversar com o Tribunal de Contas do Estado, nós vamos conversar... Bem, perguntas vão sendo feitas nesse momento ao governador, vai respondendo principalmente questionamentos com relação ao andamento dessas concessões, privatizações, desestatizações, com destaque, portanto, para metrô, CPTM, Sabesp. Mais uma vez o governador enfatizando que, na visão do governo de São Paulo, a paralisação que acompanhamos hoje tem motivação política. Carol, e de fato ele tem frisado bastante isso. Ontem, quando conversou com o nosso parceiro aqui, o nosso colega Pedro Venceslau, falou nesse sentido, o governador está batendo nessa tecla, porque de fato a gente está diante de uma situação que até se tornou um pouco rara no Brasil dos últimos anos, no que diz respeito à administração do Estado, em que você tem duas visões de mundo absolutamente contrárias. O governador Tarcísio é um defensor das concessões, é um defensor
defensor da iniciativa privada atuando em setores de infraestrutura, ele foi ministro da infraestrutura e pautava isso. Carol aqui, quando a gente estava escutando o governador Tarcísio, nos lembrava, né? O Tarcísio, enquanto ministro do Bolsonaro, tentou avançar com a privatização do Porto de Santos. E ele próprio sabe, ele disse isso durante essa fala, que privatizar no Brasil é muito difícil. Nesse sentido, ele estava explicando agora, a privatização da Sabesp, ela está num momento muito mais avançado do que a discussão sobre as linhas da CPTM e do metrô. Mas a discussão, ela existe. O que o governador coloca, deixa claro, é que a discussão, ela é embrionária ainda. Eu até mandei mensagem aqui para integrantes do governo do estado para saber qual o tamanho, né, que se tem essa discussão, qual linha seria a primeira a ser entregue para a iniciativa privada, das 6 linhas ali, 4 linhas restantes que o governo tem para entregar para concessão, para uma concessionária, né? Mas ainda a gente ainda vai entender esse cenário. No mais, né, o governador diz, as pautas que os sindicatos colocaram, elas não vão ser atendidas. Vai se continuar estudando privatização, ou seja, o tema vai continuar em voga, vai continuar sendo uma pauta deste governo. Ele diz que não teve um diálogo também com os líderes da greve e que espera que o judiciário tome uma atitude. Bom, o judiciário já disse que essa greve não deveria estar acontecendo e impôs uma multa, né, ao sindicato dos metroviários. Uma multa ali, vou checar o valor direitinho, mas é uma multa vultuosa ao sindicato por conta dessa paralisação.